E eu tô recebendo hoje, aqui no Chamada, o Dr. Matheus Schettino, médico que atua na área de urologia, para conversar um pouco com a gente sobre a saúde do homem, de forma geral, mas tem algumas propostas aqui. Primeiro, falar sobre câncer de pênis, falar um pouquinho também da questão que envolve a próstata, incontinência urinária. É um assunto muito, muito importante, acima de tudo, de se falar, para conscientizar você, homem, que vai empurrando a saúde com a barriga, né? Não sei como é que funciona. O homem tem essa mania, né? Vai empurrando com a barriga. Tem a turma que fala assim, pra que eu vou em médico? Depois você vai achar alguma coisa, né? Mas vai ser pior se achar depois, né, doutor? Exato. Seja bem-vindo, boa tarde, viu? Boa tarde, Júnior, boa tarde, Cris, boa tarde, pastor Vanderlei. Mais uma vez é uma honra e muito bom estar aqui podendo divulgar o nosso conhecimento para a população. Doutor, tem algumas perguntas que vão chegando aqui pelo nosso WhatsApp, mas tem um assunto que eu acho que eu preciso dar o pontapé nele aqui pra gente começar a falar, que é a questão do câncer de pênis. Não se fala tanto assim sobre isso. Não se fala tanto porque a incidência é baixa? Ou não? Bom, vamos lá. Ou porque as pessoas têm vergonha de falar sobre o assunto? Acho que as duas coisas são válidas. Bom, o câncer de pênis é muito pouco, às vezes, divulgado na grande mídia, nos meios de comunicação, mas nem por isso tem uma importância menor do que os demais tipos de câncer. Primeiro, por quê? Porque ele é um dos poucos cânceres, Júnior, que ele pode ser completamente evitado. E através de medidas simples. Por exemplo, outro dia tinha uma médica, amiga minha, que me perguntou como é que ela tinha que fazer a higiene do pênis do filho dela. Então, uma noção básica, por exemplo, de como higienizar o pênis do seu filho, ou você mesmo, um homem que está nos ouvindo ou nos assistindo, de como fazer essa higiene adequada, já é uma prática que pode prevenir, de fato, prevenir mesmo. E como é que faz uma higiene adequada? Pois é. Essa pergunta eu vou ter que fazer. Foi um gancho que eu fiz aí pra você poder perguntar, porque isso é importante mesmo. E tem muita dúvida, tanto em atendimento quanto em entrevistas como essa. Os homens todos que não são circuncisados, né, que não fizeram a cirurgia de postectomia, de fimose, de tirar aquele excesso de pele, todos os que fizeram devem lavar diariamente o pênis, a parte interna, com água e sabão. Não tem nada demais, mas tem muita gente que não faz. Então, puxar completamente o prepúcio, que é aquela pele que recobre a glande, higienizar com água e sabão, enxaguar bem e secar. Esse simples ato pode prevenir a morte de uma pessoa. Para você ter ideia, em média por ano são realizadas em torno de 400 amputações de pênis. 400? 400. E o câncer de pênis, às vezes, ele pode começar de uma maneira muito incipiente, muito sem suspeição. Uma vermelhidão na pele, uma coceira, uma lesão que não melhora. É importante você que esteja ouvindo e assistindo não assustar, não, eu tô com uma vermelhidão que vou correr no médico agora. Não é toda vermelhidão, não é toda ferida no pênis que é câncer de pênis. Mas é aquela ferida, é aquela lesão que não melhora. Então foi no médico, o médico passou uma pomada, por exemplo, de cetoconazol, ou passou um hidratante, pediu para higienizar e aquilo não melhora. Então passou um mês e meio, 2 meses, peraí, tem alguma coisa errada, vamos procurar um especialista. É óbvio que se puder já ter acesso de maneira inicial ao especialista que é o urologista, isso é o mais indicado. E às vezes um tratamento local, o câncer de pênis, quando é diagnosticado no início, ele pode ser tratado com uma cirurgia muito Você tira local, aquele pedaço ali, pedacinho, com o mínimo de efeito deletério para a saúde do paciente e vai prevenir, inclusive, a morte dele. Ô, doutor, você falou de higienização. Isso. E aí me veio a cabeça, eu tô com uma criancinha, o José, de 3 meses de idade. Aí. Né? E o pênis da criança, ele natural. não abre. Isso é natural. Por exemplo, eu sei que é natural. Isso. Mas a higienização ali dentro é muito difícil de fazer, né? Nessa idade não tem como. Eu fico imaginando as mães que estão passando pela mesma situação Isso. que eu tô passando. Ótimo sua pergunta. E depois a pessoa vai lá até arrebentar, Não né? pode. Isso inclusive, antigamente era uma prática muito disseminada de forçar essa pele a abrir. E isso hoje a gente sabe que vai trazer, na verdade, um efeito negativo. Porque ao você forçar, traumatizar aquilo, vai machucar, e esse machucado vai cicatrizar e vai causar uma fimose. Então, talvez uma criança que não fosse ter a fimose, que a gente fala que a fimose ela é fisiológica nessa primeira idade, pode se tornar. Então, o que a mãe deve atentar? É óbvio que, assim, nessa idade é até muito difícil higienizar, mas tracionar levemente o pênis, jogar um chuveirinho lá dentro com um sabãozinho de neném, fazer um fluxo de água com o chuveiro ali para poder higienizar. E quando a criança for crescendo e for permitindo que você consiga retrair essa pele e poder higienizar, assim o faça. Até porque as crianças não têm tanta secreção como um adulto, né? Não,
Mais ou menos, Júnior. Às vezes a má higiene é a principal causa de câncer de pênis por conta disso. O que causa o câncer de pênis na má higiene? O homem produz o esmegma, que é aquela secreção esbranquiçada. E quando a gente não abaixa a pele e higieniza o pênis, isso causa uma inflamação. O esmegma causa uma inflamação no pênis que pode virar o câncer. Então é importante, desde cedo, as mães, os pais orientarem os filhos e os que já são mais velhos, que estão nos escutando, que façam essa higiene adequada para prevenir uma doença tão grave como essa. Ô, doutor, você falou que a limpeza vai lá, água e sabão. Vai tomar banho, água e sabão, faz a limpeza, fica bem limpinho, seca e tudo. E por exemplo, vamos supor, cheguei aqui, tomei banho hoje cedo, mas eu cheguei à rádio, já fui ao banheiro fazer xixi 3, 4 vezes, sei lá quantas vezes que eu fui ao banheiro. Nesse momento que você faz aquele xixi ali, tem que lavar também? Não tem que lavar? Como é que funciona? Ótima a sua pergunta e é muito comum a gente escutar esse tipo de pergunta também. Não precisa de lavar, mas o ideal ao urinar é você puxar a pele para poder urinar, acabou de urinar, parou de pingar, recobre e guarda. Agora, se molhar o prepúcio, pelo menos tente secar. Porque a urina, com papel mesmo? Com papel, porque a urina ela tem substâncias que são irritativas. Então você pode ter, às vezes, alguma irritação pelo excesso de urina acumulado. Então, no dia a dia, não precisa ficar lavando toda hora, mas pelo menos se tiver molhado, secar, é o ideal. Doutor, e qual é a idade ideal para um menino fazer a circuncisão? Excelente, estava esperando o Júnior fazer, você acabou adiantando aí, Cris. Bom, a gente espera até em torno dos 3 a 5 anos. A maioria dos meninos, quando atingem a idade de 3 a 5 anos, eles naturalmente vão perder aquela fimose. Agora, se atingiu essa idade em máxima de 5 anos, ainda continua, né? A fimose não é a pele, viu, gente? É importante vocês terem essa consciência. A fimose é a incapacidade de você conseguir colocar a cabeça do pênis para fora de maneira parcial ou total. Então, não consegue expor a cabeça parcialmente ou não consegue visualizar a cabeça do pênis. Então, chegou aos 5 anos, tá com esse grau de fimose, grau 1 ou 2, a gente tem 3 graus de fimose, aí é indicada a circuncisão. Antes disso é indicado, desde que haja, por exemplo, infecção de repetição, a gente chama de bala no post-it. Então, o menininho fica tendo inflamação no pênis, vermelhidão, dor recorrente e tem a fimose, talvez antes a gente opere, infecções recorrentes, malformações, né, congênitas que às vezes podem acontecer e a gente opera antes. Então tem que ser avaliado realmente por um especialista para poder indicar ou não a cirurgia. Tem uma aqui, doutor, o ouvinte, eu prefiro não me identificar, tem um fimose, 38 anos de idade, já tá um pouco mais velho, né? Eu consigo ter relações mesmo com a fimose? Isso pode atrapalhar de alguma forma? E como eu faço para fazer a cirurgia, para operar? Qual caminho eu devo tomar? É interessante que a gente não fala sobre esse assunto, né? A pessoa de 38 anos está com essa dúvida. Isso já era para ter sido tratado lá atrás, né? Por quê? A má higiene é causa de câncer de pênis e de outras doenças. Então, se você os pacientes eles conseguem ter relação sexual com fimose, pode não ser prazeroso, pode não ser do ponto de vista orgástico ali, atender a expectativa dele, mas ele consegue ter. E ele não consegue higienizar depois. Então, como é que você vai ter uma relação sexual se você não vai conseguir higienizar depois? Então, aumenta a chance. Esse paciente com 38 anos, ele consegue. Se ele tiver plano de saúde, através do plano de saúde. Se ele não tiver plano de saúde, for do Sistema Único, tem que procurar a unidade básica de saúde para o médico da unidade básica de saúde te referenciar para o urologista da cidade ou da região que você more. E caso queira procurar de maneira particular, pode até me seguir, @doutormateus.urologista. Lá no meu Instagram você pode procurar saber mais a respeito disso. Mas se você até hoje tem e nunca operou, já passou da hora. Passou da hora de operar, né? Tem pergunta aí, Peixe? Manda aí uma pra gente ouvir. Boa tarde, Moreira. Boa tarde, turma da bancada da Itatiaia. Meu nome é Altair. Eu gostaria de deixar pergunta, um alerta aí para a população masculina do nosso país. 3 anos atrás eu descobri a minha próstata inchada. E no exame de rotina, no ultrassom que eu estava fazendo do abdômen, eu descobri minha próstata inchada. Passou de certa idade de 30, 40 anos, vão dar uma olhada. Senão não te assusta aqui não, você pode estar com uma doença grave aí e acabar com a sua família. A importância de fazer mesmo preventivo, né? Que é isso, né? As mulheres, elas, desde da menarca, né? Elas já começam, elas são levadas pela mãe. É cultural, né? A ginecologista, né? Ginecológico, né? E aí exato. E desde cedo já vão criando essa consciência de prevenção, de check-up. Infelizmente, os homens eles acabam indo, na maioria das vezes, quando eles estão passando mal. Um problema. E isso não é um indicado, nem um aconselhado. Então, o adolescente,
já no início da sua vida sexual ali, ao urologista, para o urologista conversar com ele sobre a prevenção, né, cuidados, de doenças sexualmente transmissíveis, os cuidados, inclusive a higiene. Outra coisa que eu acho que é importante de falar, Júnior, a vacina contra o HPV, que é a principal causa de câncer de pênis, junto com o cigarro e a má higiene, ela está disponível no SUS para as crianças de 9 a 14 anos. Então, todo mundo que tem filho de 9 a 14 anos, não iniciou a vida sexual, se seu filho não foi vacinado, leve ele para vacinar. Você vai proteger seu filho de uma doença extremamente grave. A maioria das pessoas pensam que o HPV acomete somente as mulheres, né? Muita gente não sabe. Exatamente. E acomete os homens também. Acomete. E é uma Tem vacina para isso, né, gente? Tem vacina para isso. A gente fala, tem vacina contra o câncer? Tem, né? Tem. Exatamente. Contra o HPV tem, né? E a vacina começa com água e com sabão. Depois pode ser injetado para poder minimizar, ou seja, é um câncer que a gente consegue prevenir realmente. Pastor, você quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer, na verdade, 2 comentários. O primeiro é, falando de câncer, inserir aí nessa conversa nossa, que é altamente importante, não é? Eu vejo que tem algumas doenças que são mais propensas às mulheres e menos aos homens, e talvez por isso muito pouco discutidas, como essa questão mesmo que a gente está colocando aqui. Mas o câncer de mama, por exemplo, em homem, a gente não vê nenhuma campanha hoje no sentido de prevenir o câncer de mama em homem, porque para muita gente, câncer de mama é só em mulher. Exato. Não é? Nesse momento tem um grande amigo meu, amigo de muitos anos, que está fazendo um tratamento de um câncer de mama. E eu pesquisando aqui, mostra aqui uma pesquisa antiga, inclusive, não tem nada muito recente, inclusive, isso mostra a pouca importância que é dada ao assunto, que 1% dos cânceres de mama são em homens. E eu nunca vi campanha falando que o homem deveria fazer essa prevenção. Essa é a primeira observação, eu gostaria que você comentasse. A segunda é com relação a questão da limpeza? Não da limpeza, mas da cirurgia. Da circuncisão, da fimose. Da circuncisão. Uhum. É muito interessante que a circuncisão, ela remonta a milênios. O povo judeu, ele circuncidava a criança a partir dos 8 dias de vida. Continua assim. Continua assim, e normalmente é um rabino que faz. Exatamente, eles são treinados. Em alguns casos é feito com uma pedra, inclusive. Hoje nós temos tecnologias hoje que, por exemplo... Com uma pedra, meu Deus? Eu estou imaginando. Meu Deus, é difícil, né, Júnior? De corte, faz uns anos de corte. Eu, por exemplo, fui operar com 18 anos. O meu filho, já com 20 e poucos anos. O meu pai, já com seus 50 anos, que foi operar... Você entendeu? Ou seja, agora eu tenho os meus netos, né? Que até hoje não precisou. Não é que não precisou. Precisou, mas não foi feito. Olha aí. E aí o que acontece, por exemplo, eu vejo a minha filha com o meu neto João, ela numa luta para poder higienizar o pênis dele. Que dificuldade que é para fazer isso, sabe? Homem é um bicho difícil. Difícil, eu acho que entrevistas como essa, Júnior, pastor, são fundamentais para a gente poder gerar essa conscientização. Isso é uma prevenção primária que a gente está fazendo aqui, que é dar informação para a população para ela poder se educar e buscar assistência. Falando primeiramente aí sobre os judeus. Quase não existe câncer de pênis entre os judeus, por esse motivo. Então, todas as análises epidemiológicas dos judeus mostram que a maioria deles não tem câncer de pênis, justamente por serem todos circuncisados após o nascimento, né? Então, a limpeza começa a ser feita muito cedo, muito cedo, muito precoce. Então, é fundamental que quem precise seja circuncisado ou quem deseje também faça a circuncisão. A respeito do câncer de mama, é sem dúvida nenhuma uma doença que é pouco prevalente no homem. Eu acho que talvez por isso que não deem tanta importância, mas também acho que de maneira geral a gente tem que orientar os homens a sempre palpar a região aqui do peitoral, porque a gente nasce com glândulas mamárias que não são desenvolvidas porque não tem o estímulo hormonal que a mulher tem e por isso não desenvolvemos mamas, né? Em alguns casos até existe a ginecomastia. Eu tô com a mão, muita mulher. Gordei demais. Aí já é a outra causa, né, Júnior? É outra história. Mas existem até alguns homens que têm distúrbios hormonais que precisam fazer determinados tratamentos ou até mesmo operar.
Mas o que o homem, de maneira geral, ele deve ficar atento é para notar qualquer nodulação nessa região ou saída de secreção pelo mamilo. Se ele notar isso, ele deve procurar. E outro médico, não é o urologista, é o mastologista, para poder ser avaliado e realizar o tratamento aí que foi indicado. Interessante que isso que o senhor está falando, esse meu amigo que está passando pelo tratamento, já está na fase final do tratamento, que inclusive envolveu cirurgia também, isso, né? Eu me lembro como hoje a gente estava sentado almoçando e ele levou a mão assim no peito e comentou na mesa, falou, eu tô com um carocinho aqui que tá me incomodando, eu acho que eu vou ver o que é. Ainda bem que ele foi. O que era e estava com câncer de mama. No caso do homem não tem, não é necessário como a mulher, no caso da mulher, de fazer mamografia, ultrassom? É tão pequena a prevalência que os custos não justificam a realização de exames em massa. Então eu acho que essa é a prevenção primária que nós estamos fazendo aqui. É a educação. É orientar e educar a população para, ao perceber qualquer tipo de anormalidade, procurar o especialista. Agora, um registro. Deixa eu colocar mais um ouvinte no papo, pode ser? Pode, mas só esse comentário de rapidinho, 10 segundos. Eu digo que informação, é muito pouca informação a respeito, mas em 2020, que é das mais recentes que tem, 207 óbitos de homens com câncer de mama. Vamos colocar os ouvintes nessa história. Manda mais uma aí, Peixe. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos da bancada. Boa tarde, doutor. Eu gostaria de saber, doutor, o seguinte, eu fiz cirurgia de próstata. Qual normal do PSA após cirurgia? Araújo Vieira de Água Santa. E eu queria aproveitar e abraçar ao pastor Vanderlei Miranda, o homem que gostaria de ter descoberto o clipe para escritório. Ia tá Depois rico você hoje. conta essa história. Um dia o pastor falou sobre esse assunto, todo mundo brinca com ele. E aí, doutor? Vamos lá. Araújo, meu amigo, sua pergunta é importante, mas ficou um pouco incompleta para poder te responder. Qual cirurgia de próstata? Se for a retirada completa da próstata, que é a prostatectomia, que é realizada quando o paciente tem câncer de próstata, esse PSA ele deve atingir um mínimo que a gente considera o nadir, que é zerar. Chegar em torno de 001, 002. Isso acontece em torno de 90 dias após a cirurgia ou um pouco depois. Caso isso não aconteça ou ultrapasse um valor que é de 0,2, pode ser considerado que esse paciente ainda tem uma doença residual, ou se o PSA zerar e voltar a elevar, que a doença está retornando. Isso tudo, meu amigo, o senhor vai ter que fazer o acompanhamento com o seu médico, porque não é uma análise pontual, você precisa de uma análise evolutiva de acordo com o seu caso, se foi câncer, o tipo de câncer e como é que isso está sendo controlado, para poder aí sim avaliar se está normal o seu resultado para o seu problema de saúde ou não. Doutor, esse papo é importantíssimo, pena que o tempo no rádio passa rápido demais. Tem um caminhão de pergunta aí, né, Peixe? O pessoal interessou demais pelo assunto. Vamos marcar outra vez pra gente falar desse assunto? Pode ser? Vai ser um prazer. Eu queria agradecer o Dr. Rafael Jacó, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Regional Minas Gerais, da qual eu faço parte no departamento de endurologia, que me pediu para que hoje pudesse falar aqui em nome da Sociedade Brasileira sobre incontinência urinária e câncer de pênis. Infelizmente o tempo não foi suficiente para tudo, mas eu acho que não vão faltar oportunidades. A próxima vez vamos marcar para falar exatamente sobre isso, falar da saúde do homem e falar um pouquinho mais desse assunto. Vejo que as pessoas realmente ficam muito interessadas porque a gente não fala sobre esse assunto especificamente, né? Acho que é isso que é importante. Dr. Matheus Schettino atua na área de urologia e é lá do Instituto Bernardo Guimarães também, não é isso? Exatamente. Lá pelo o Instagram também consegue, né? @Dr. sem H, urologista, pode me procurar. Atendo no Instituto Bernardo Guimarães toda quinta-feira de manhã. Estou à disposição para poder atendê-los e ajudá-los aí na saúde.